É com muita honra que vos recebemos aqui na nossa delegação. Dizer que estamos aqui representados como delegação e temos aqui aquilo que é o nosso Conselho de Direção da Autoridade da Delegação Provincial, onde estão os nossos diretores e todos os membros deste Conselho. Se me permite, Excelência, queria pedir a cada um dos diretores que se apresente, dizer o seu nome, onde está a FEC, onde está a trabalhar. Excelência, muito obrigado. Chamo-me Carlos Mussa, sou o diretor da Unidade de Grandes Contribuintes de Pemba. Muito obrigado. Unidade dos Grandes Contribuintes. Perfeito. Bom dia. Meu nome é Lourenço Sá de Albino, sou o chefe da Casa de Despacho Alfâdegas. Obrigado. Obrigado, Excelência. Bom dia, eu chamo-me Luís Nuno, estou em representação da diretora da área fiscal de Pemba. Obrigado. Bom dia, sou Betty Arina Francisco Chavo Imposto, a juíza do Juízo Privativo de Execuções Fiscais de Cabo Verde. Bom dia, sou Adelaide Sandra de Jesus Arlindo, diretora da área fiscal do Município da Praia. Obrigado. Bom dia, Excelência. Meu nome é Estevão Horácio, sou chefe do posto fiscal de cobrança de Chiru. Muito obrigado. Bom dia, chamo-me Neto Alberto Matonuno, diretor da área fiscal do Matricuti. Bom dia, chamo-me Edson Marangasso Félix, chefe da repartição do controle interno na delegação do Cabo Delgado. Bom dia, sou Adriana Sadiq, técnica da repartição de recursos humanos. Bom dia, Excelências. Aqui Pedro Miguel Estevão Machel, chefe da Terminal Internacional Aérea do Pemba. Bom dia, Excelência. Alexandre João Olhela, coordenador da fiscalização tributária e aduaneira no nível da província de Pernambuco. Bom dia, Excelências. Chamo-me Jamal Gumarjam, estou feito, ou seja, sou responsável da repartição de receita. Obrigado. Bom dia, Excelência. Jussudo Rachid, repartição da Auditoria e Fiscalização Tributária para Obrigado. Excelência, Paulo Moçano, a direção da área de dos impostos internos. Bom dia, Excelência. Chamo-me Paula Anastácio Amani, secretária de direção. Excelências, muito bom dia. Meu nome é Luís Sistema, assistente delegado para a aduaneira. Excelência, acrescentar que nós temos um diretor para a área das alfândegas e outro diretor para a área dos impostos internos. E neste momento os dois diretores estão em gozo de férias. O da área dos impostos internos está a ser substituído pelo diretor Mussa, que é o nosso diretor da UGC, e o da área das alfândegas está a ser substituído pelo nosso chefe da Casa de Despacho, que é o nosso chefe Sábado. Sem mais, no momento iria passar a palavra à Vossa Excelência para o Nosso apresentou. Muito obrigado. Mano Nhantitima, delegado provincial da Obrigado. Bom, muito obrigado. Queremos primeiro manifestar a nossa gratidão por ter criado as condições necessárias para que esta interação tenha lugar. Esta é uma atividade por excelência, se enquadra nas atribuições de competência da Comissão de Plano e Orçamento, as atribuições da Assembleia da República, enquanto órgão tem a missão de fiscalizar a ação do governo
a jurisdição da autoridade tributária está adstrita à Comissão do Plano e Orçamento. Então, o que nós estamos aqui a fazer não é uma atividade de policiamento, mas é uma atividade nobre que visa perceber as dinâmicas relacionadas com o processo de exercitação das atribuições de competência da autoridade tributária, das alfândegas, multãs, sobretudo a arrecadação de impostos fiscais, mas entre outras relacionadas também com o combate ao contrabando, papel concomitante e interinstitucional, combate ao narcotráfico e outros tipos específicos de crimes transnacionais, Pemba, Cabo Delgado, para além de fronteiras terrestres, lacustres, fluviais, também tem fronteiras marítimas e tem fronteira aérea. Então, com o advento do terrorismo, o papel da autoridade tributária é complementar com as demais unidades que têm por excelência a atribuição de cuidarem da parte relacionada com a integridade territorial e a soberania do Estado. Então, vamos perceber, do ponto de vista de metodologia, o que nós vamos fazer é apresentar um relatório com a informação que o Presidente tem, os desafios, as perspectivas da instituição e aquilo que são os constrangimentos, sejam eles de natureza operacional, de natureza jurisdicional, e vai seguir-se uma interação. As perguntas foram colocadas, aquelas que foram possíveis de esclarecer-se agora poderão ser esclarecidas, as demais poderão constar numa matriz que vai permitir que a gente possa fazer o follow-up. E, naturalmente, esta não é mais uma visita, é uma visita de trabalho e o objetivo é contribuir para que as soluções ocorram. Então, sem me alongar, eu vou pedir aos colegas para que se apresentem, depois passarei a palavra para o seguimento, em conformidade com a proposta de metodologia que já apresentamos. O meu nome é Antônio Miquice e presido a Comissão de Plano e Orçamento. A comissão está metade aqui, porque estamos a fazer a zona norte e centro, então uma parte dos colegas da comissão, somos no total 17, estão a fazer neste preciso momento a zona centro. Obrigado. Então, passo a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Meu nome é Carlos Manuel, sou o vice-relator. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Marquita Alfonso, membro da comissão. Obrigada. Bom dia. Meu nome é Fernando Bismarck, membro da comissão. Bom dia. Sou Idalina Fugir, membro da comissão. Obrigada. Bom dia a todos. Sou o Mostaji Bimbashi, membro da comissão. Obrigado. Bom dia a todos. Manayam Pinto Massoa Batiste, membro da comissão. Bom dia a todos. Meu nome é Arturo Taramamati, membro da comissão. Bom dia. Sábado Chombe, membro da comissão. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Arturo, sou assistente da comissão. Mais uma vez, passo a apresentar de forma corrida aquilo que é o nosso relatório do primeiro semestre de 2023, do ano 2023. Neste primeiro semestre do ano 2023, a delegação tinha uma meta programada de 3.704,77 mil meticais e arrecadou 3.576,788,18 mil meticais.
o que corresponde a um grau de realização de 96,56% e um desvio negativo de 127.316,58 mil meticais, o equivalente a 0,3,44%. No âmbito do alargamento da base tributária, foram atribuídos nesta província durante o período de análise 8.187 NUITs, dos quais 7.903 singulares e 284 coletivos, de uma meta prevista de 7.716 NUITs, o que representa uma realização na ordem de 106,10%. A Delegação Provincial da Autoridade Tributária de Moçambique de Cabo Delgado, no período em alusão, contou com um efetivo de 128 funcionários, dos quais 61 são da área dos impostos internos, dos impostos sobre o comércio interno, sobre o comércio externo, e 67 são da área dos impostos internos, correspondente a 47% dos impostos internos e 52% da área das alfândegas. Dizer que, como já referimos, temos 128 funcionários, 104 homens e 24 mulheres, sendo que homens são 81% e mulheres 18%. No que concerne aos assuntos sociais da nossa província, a Delegação Provincial de Cabo Delgado conta com 8 funcionários com doenças crónicas, sendo que a maior parte estão a trabalhar e 2 estão a receber cuidados médicos. Dividindo a nossa receita por áreas, durante o período em análise, no caso o primeiro semestre, que dissemos que foram arrecadados 3.130.498,35 mil meticais, os impostos internos, os impostos internos tinham uma meta programada de cerca de 3.071.166,65 mil meticais e arrecadaram 3.130.498,35 mil meticais, o que corresponde a um grau de realização de 101,93%, tendo contribuído com um peso de 87,52% do total da cobrança. Portanto, estamos a dizer que os nossos impostos internos são aqueles que contribuem mais para a nossa receita a nível da província. Quanto à área das alfândegas, neste período de análise, tinha uma meta programada de cerca de 632.938,12 mil meticais e arrecadou cerca de 446.289,83 mil meticais, o que corresponde a um grau de realização de 70,51%, tendo contribuído com um peso de 12,48% do total da cobrança. Fatores que contribuíram para o cumprimento da meta no período análise. Nos impostos internos,
tivemos a redução do fluxo das transferências de divisas ao exterior, bem como a inexistência de liquidação no final e pagamentos por conta, afetando desta forma o IRPC. Baixo índice de faturação por parte das empresas, devido à situação da instabilidade na zona norte da província, onde parte significante dos contribuintes exerciam atividades nos projetos ligados à multinacional Total Energy. Aqui importa referir que nós, como delegação provincial, não estamos fisicamente em cerca de 7 ou 8 distritos da província, em função da instabilidade militar que vai acontecendo a nível da nossa província. Importa salientar que a situação do terrorismo que assola a província de Cabo Delgado prevalece como sendo um fenômeno negativo que continua a impactar significativamente na cobrança do imposto, na medida em que condiciona o funcionamento normal de algumas empresas, causando deste modo a paralisação total ou parcial de atividades de produção por parte de algumas empresas, a redução do número de colaboradores, a redução dos salários, a rescisão de contratos de prestação de serviços nas multinacionais que operam no território nacional, em particular na província de Cabo Delgado, concretamente na vila de Pau. Nos impostos externos, exíguo fluxo de navios com carga de importação e ou exportação de mercadorias, existência de declarações pendentes do sistema que aguardam pagamento, pedido de dilatação do tempo de pagamento pela Petromoc, sendo que ela é o importador que contribui com maior porcentagem da receita. Este ponto está a dizer que temos, infelizmente, a Petromoc não tem pago aquilo que tem trazido como informação e tem prejudicado de grande forma a nossa receita da província, sendo que a nossa receita das alfândegas, nós fazemos receita com combustível e o clinker a nível das alfândegas. São os itens que mais contribuem para a nossa receita. Mas temos esta questão da Petromoc que não está a pagar. Unidades orgânicas se destacaram na cobrança de receita. Durante este período de análise, tem como destaque a DAF de Montepuez, a UGC de Pemba, a DAF de Pemba, com 144 Montepuez, 101 UGC e 100, respectivamente, 101 e 100 a DAF de Pemba. Dizer que a UGC é onde estão os nossos maiores contribuintes a nível da província, portanto, é aquela que cobra mais. A gente tem dito em tom de brincadeira, em algum momento todas as outras unidades podem não cumprir, mas se a UGC em algum momento cumprir, ela consegue cobrir a receita de quase toda a província. Mas se todas as unidades cumprirem, a UGC não cumprir, a província não cumpre. Portanto, as nossas atenções são muito viradas e reforçadas para esta unidade, que tem servido de grande suporte para a província, porque é lá onde estão os nossos grandes contribuintes. A receita da delegação por rúbricas é imposto sobre o rendimento,
Durante o período de análise, a cobrança do imposto sobre o rendimento foi de 1.557.544,15 mil meticais, face à meta fixada em 1.546.539,99 mil meticais, o que corresponde a uma realização de 100,71%, tendo contribuído com um peso de 43,55% no total da cobrança. Em relação ao igual período do ano transado, poder ser cobrado 1.865.147,86 mil meticais, registrou-se uma cobrança a menos do valor de menos 307.603,21 mil meticais. Quanto ao IRPC, de uma meta programada de 863.382,11 mil meticais, cobrou-se 940.716,88 mil meticais, o que representa um grau de realização de 108,96%, tendo contribuído com um peso de 26,30% do total da cobrança. Esta cobrança, quando comparada a igual período do ano transado, que foi de 645.110,93 mil meticais, registrou-se uma cobrança a mais no valor de 295.65,95 mil meticais. Quanto ao IRPS, para este imposto foi fixada uma meta de 683.157,88 mil meticais e a cobrança foi de 616.827,27 mil meticais, correspondente a um grau de realização na ordem de 90,29%, tendo contribuído com um peso de 17,25% no total da cobrança, isto no IRPS. Está na origem do cumprimento da meta nesta rúbrica a redução significativa do IRPS da primeira categoria, trabalho dependente, provenientes dos potenciais contribuintes deste imposto. Importa salientar que a situação do terrorismo que assola a província, mais uma vez, prevalece como sendo um fator negativo que continua a impactar significativamente na cobrança deste imposto, na medida em que condiciona o funcionamento normal das empresas, causando deste modo, já havíamos dito, a paralisação total ou parcial das atividades de produção por parte de algumas empresas, redução do número de colaboradores, redução de salários e rescisão de contratos de prestação de serviços nas multinacionais que operam no território nacional, em particular na província de Cabo Delgado. Concretamente em Palma e no símbolo da praia. Quanto ao IVA, de um programa de 570.442,56 mil meticais, a cobrança foi de 319.071,50 mil meticais, o que corresponde a um grau de realização de 55,93%, tendo contribuído com um peso de 8,92% do total da cobrança. Eu penso que depois o nosso diretor vai explicar por que tivemos esta realização baixa, mas em linhas gerais esteve na origem do incumprimento desta rúbrica baixo índice de faturação por parte dos nossos maiores contribuintes, facto que influenciou na declaração de créditos de imposto devido ao terrorismo que assola a província de Cabo Delgado. Afeta significativamente a rede comercial da região, principalmente no norte da província, facto que culminou com a paralisação da multinacional Total Moçambique, arrastando consigo muitas empresas que dependiam desta e que viram-se obrigadas a rescindir os seus contratos de prestação de serviços por não haver condições de segurança. Também está-se a verificar a emissão de notas de regularização das empresas do ramo mineiro que vão substanciar a isenção de IVA
em toda a cadeia de comercialização com os seus fornecedores de bens e prestação de serviços do mercado interno. Quanto ao imposto sobre produção mineira, nesta rúbrica foi fixada uma meta de 142.481,40 mil meticais e a sua cobrança foi de 465.016,22 mil meticais, correspondendo a um grau de realização na ordem de 326,37%, tendo contribuído com um peso de 13% no total da cobrança. O cumprimento desta rúbrica deveu-se pela entrega significativa da empresa Montepuez Ruby Mining, que contribuiu com o valor de 414.322,05 mil meticais, seguida da Twig Mining Exploration, com o valor de 108.770,14 mil meticais. Quanto aos direitos aduaneiros na importação, de um programa indicativo para esta rúbrica fixado de 119.740,47 mil meticais, foi possível coletar 97.178,66 mil meticais, representando assim uma execução na ordem de 81,16%. Quanto ao ICM de produtos importados, para o período de embalanço foi fixado uma meta de 62.214,68 mil meticais, sendo que a cobrança se cifrou em 36.723,11 mil meticais, o que corresponde a uma realização na ordem de 59,03%. Em igual período do ano anterior, essa rúbrica registrou uma cobrança de 31.308,87 mil meticais, que significa que houve um aumento de 5.414,24 mil meticais. Os nossos... Vou saltar para o ponto 7, referente aos nossos 10 maiores contribuintes durante o primeiro semestre de 2023. Estes contribuintes estão na UGC. Durante o período de análise, a unidade dos grandes contribuintes arrecadou 2.282.643,33 mil meticais, de uma meta programada de 2.246.712,02 mil meticais, o que corresponde a uma realização de 101,60%. Importa destacar que a empresa Montepuez Ruby Mining, com uma realização, com uma participação de 1.668.139,98 mil meticais, o que correspondente a 73,08% em relação à receita total desta unidade e 46,64% em relação à receita total da delegação, conforme ilustra a tabela abaixo. Portanto, o que estamos a dizer aqui é que esta empresa, Montepuez Ruby Mining, ela contribui com cerca de 50% daquilo que é a receita da nossa província. Depois temos empresas como a Twig, que contribui com cerca de, a nível da UGC, contribui com cerca de 9,32%. Temos a SLR Mining LDA, contribui com 5,01%. Temos a Muirit, contribui com 1,8%. Temos a Tiger Offshore Moçambique, contribui com 1,41%. Temos a Remote, esses são os nossos 10 maiores contribuintes. Remote Solutions com 1,27%. Cabo Delgado Hotel and Resorts contribui com 1,13%. A Regis Moçambique contribui com 0,80%. Portos de Cabo Delgado 0,63%. Adstar Serviços Moçambique
contribui com 0,62%. Contribuição dos recursos minerais. Durante o período em análise, a contribuição deste setor ascendeu a 2.012.294,43 mil meticais e corresponde a um peso na ordem de 56,26% do total da cobrança efetuada pela delegação provincial de Cabo Delgado. Portanto, a contribuição dos recursos minerais no primeiro semestre, temos a Montecoio Ruby Mining a liderar com 82,90%, a Twig Mining em segundo, a SLR Mining, a Morite, a GK Anquab, Grafite, Grafex, Megaruma Mining LDA em sétimo, a Eastern Ruby Mining oitavo, a INEC Industrial em nono, a Campus de Gépia em décimo. No comércio externo, no período de análise, foram tramitadas 4.741 declarações referentes aos diversos regimes aduaneiros, tais como armazém, exportação temporária, importação temporária, outros pagamentos, reimportação, taxas aduaneiras administrativas, já focamos aqui a questão do alargamento da base tributária. Quanto ao nosso programa de desenvolvimento cooperativo, desde a implementação do programa acima, a província de Cabo Delgado iniciou com uma base de dados de 144 associações e 3 cooperativas. Atualmente, a província conta com 428 associações e 40 cooperativas, das quais 16 cooperativas já existem. Das 428 associações, 337 são elegíveis à transformação em cooperativas. Das 40 cooperativas referenciadas, 24 foram criadas no âmbito do Programa Nacional de Desenvolvimento Cooperativo, das quais 10 estão operacionais. Portanto, é o objetivo da nossa instituição transformar as associações que existem na província, transformá-las em cooperativas, de forma a que possam contribuir para o fisco, sendo que, uma vez que para o fisco as associações não contam. Quanto às auditorias e fiscalizações, estão programadas para esta reposição a realização de 30 auditorias ao longo do presente ano. E em relação à análise e verificação de processos de contabilidade, foi atribuída a meta de 100 processos de contas a serem analisados até o final do ano. Auditorias dos impostos sobre o comércio externo, a FANICA, durante o primeiro semestre, não se realizou nenhuma atividade de auditoria dos impostos sobre o comércio externo. Olhando para o ramo da atividade, diríamos que o ramo da administração pública é o ramo que contribui com mais receita, estamos a falar de 11,9%. A agricultura e exploração florestal, a indústria e mineração é que contribui com mais receita, estamos a falar de 66,5%. Depois temos a administração pública com 11,9%. Em terceiro temos a área de prestação de serviços com cerca de 9%. E depois temos o comércio com 8,3%.
Temos transportes e publicação, ou melhor, hotelaria, restauração e turismo com 1,6%, construção civil com 1,5% e, por fim, temos os outros que contribuem com cerca de 0,4%. Quer dizer que temos, foram instaurados 59 processos no nosso contencioso fiscal, no valor de 3.058,91 mil meticais, tendo sido cobrado 33 processos no valor de 773,29 meticais. Tivemos também uma atividade a nível do primeiro semestre, que foi a caravana do contribuinte, onde tivemos a chama tributária a percorrer do rumo Maputo, sendo que esta chama saiu de Maputo em janeiro e chegou à província de Cabo Delgado no mês de julho, sendo que entregamos a mesma chama à província de Niassa e a caravana terminou no dia 19 de agosto do ano corrente, neste caso. Nós, como província, ficamos cerca de 10 dias com a chama tributária, onde fizemos diversas atividades de popularização de imposto, roadshows, onde o objetivo era aproximar-nos do contribuinte no sentido de explicar a necessidade do pagamento do imposto, porque nós sentimos que esta é uma atividade que tem que ser contínua. Nós temos que estar sempre no terreno a explicar a necessidade do pagamento dos impostos e a importância, porque sabemos que é uma atividade que não é fácil e ninguém gosta de ser cobrado os impostos, então há necessidade de nós, como instituição, como autoridade tributária, aproximarmos do cidadão e explicarmos a necessidade do pagamento do imposto. Para terminar, perspectivas e ações para o período seguinte, a nível da delegação provincial de Cabo Delgado: arrecadar em tributos internos e externos mais de 100% da meta programada para o segundo semestre e a meta anual de 2023 qualificadas em 4.309,87 mil meticais e 8.088.514,64 mil meticais. Intensificar a ação de fiscalização com vista a combater a fraude fiscal e a evasão fiscal, efetuar visitas de trabalho às administrações distritais com vista a canalizarem para os cofres do Estado as receitas próprias consignadas, intensificar as auditorias e fiscalizações, verificação de extratos de fornecedores do IVA suportado na aquisição de bens e serviços, como também se a enumeração das faturas V10 emitidas correspondem com as vendas declaradas apresentados e se as mesmas reúnem requisitos legais para efeitos de dedução com finalidade de corrigir os créditos sistemados. Difundir o Código de Conduta e outros instrumentos legais com vista ao combate à corrupção dentro da nossa instituição. É por isso que temos conosco o nosso chefe de controle interno, que para nós funciona como o nosso polícia dentro da instituição. Mas ele não só está para punir, mas também para prevenir. Por isso que ele tem feito palestras e encontros com os colegas no sentido de evitarem atos de corrupção. Análise da capacidade dos contribuintes com vista a proceder mudança das suas carteiras fiscais. Uma das coisas que nós que nos preocupa é justamente este item. Sentimos que há contribuintes que já podiam ter passado para outro regime
e estamos a trabalhar com eles, estamos a fazer este approach com os contribuintes. Portanto, de onde sai do PIS/PC, que é o imposto mais pequeno, para o imposto maior, que é o IVA. Proceder à liquidação do IRPC, IRPS e outros impostos dentro do calendário fiscal. Flexibilizar a cobrança de dívidas tributárias através de penhora de contas bancárias. Intensificar as ações de fiscalização de mercadorias importadas e ou exportadas via marítima, aérea e terrestre. Promover encontros com potenciais importadores da região com vista a estimulá-los no sentido de evitar o contrabando. Continuar com o estudo da legislação. Excelência, em linhas gerais, era isto que eu tinha a apresentar. Este é o nosso relatório do primeiro semestre. Dizer que ainda temos desafios para o segundo semestre e que nós, como delegação, sentimos que vamos cumprir aquilo que são as metas estipuladas para a província. Dizer que no ano passado, no igual período, também fechamos em cerca de 98%, mas o segundo semestre foi muito bom para nós. Contamos muito com a coação destas empresas que estão no ramo da mineração. Ainda contamos com cerca de dois ou três leilões a serem feitos pela Rubimã e outro pela FURA, e são, em algum momento, estes leilões que vão nos catapultar a nível da nossa receita da província. Excelência, muito obrigado e passo a palavra. Bom, muito obrigado pela informação que nos foi aqui prestada, vestida de muita qualidade e, naturalmente, vai propiciar aqui a interação com os nossos ilustres representantes da Casa do Povo, nossos deputados. A província de Cabo Delgado está na geopolítica internacional da indústria do petróleo e gás, mas também, como disse o senhor diretor, da indústria extrativa de recursos minerais, e por esse motivo desempenha um papel bastante importante naquilo que deve ser a contribuição fiscal para alimentar o orçamento do Estado. O país, para realizar a despesa pública, depende das receitas fiscais. Entretanto, assistimos aqui uma situação que remeteu as empresas, as forças vivas da sociedade moçambicana em Cabo Delgado, mas também os atores principais que participam deste processo, a autoridade tributária, quero referir a quadros das alfândegas, tiveram que se tornar resilientes, darem o seu melhor para assegurarem que os impostos fossem devidamente coletados e canalizados aos cofres do Estado. Ao lermos este informe, constatamos que, por exemplo, as grandes empresas que estão no lote dos grandes contribuintes, em particular a Total Energy, com o fecho das operações motivadas pelas ameaças do terrorismo, uma série de empresas em cadeia, no downstream, mais ajusante, portanto, deixaram de operar, deixaram de fornecer bens e serviços, fecharam os seus escritórios em Palma, em Simba, aqui em Pemba,
despediram trabalhadores, consequentemente deixaram de realizar as suas obrigações fiscais por inaptidão, não estão a produzir, não têm como poder pagar também os impostos. Isso de alguma forma afetou negativamente o volume de receitas que a Cabo Delgado vinha coletando. Mas mesmo assim, pelos números que nos foram apresentados, devido a este comprometimento dos quadros aqui presentes, queremos saudar, de fato, pelo sentido patriótico da autoridade tributária e das alfândegas, que conseguiram manter níveis aceitáveis de coleta de receitas, sobretudo no que diz respeito às receitas internas. E um trabalho também extraordinário que foi feito de alargamento da base tributária através destas campanhas de consciencialização dos demais atores, para que saibam que o imposto é uma questão de cidadania. O Estado vive com base nas nossas contribuições fiscais e a Comissão do Plano e Orçamento, ao testemunhar esta qualidade do trabalho que tem estado a desempenhar, só temos efetivamente que saudar. Acreditamos que com esta lufada de ar fresco, pelos duros golpes que as forças de defesa e segurança têm estado a infligir ao inimigo, aos terroristas, e a retoma da atividade comercial ao nível de alguns distritos que estavam praticamente, do ponto de vista econômico, paralisados, vamos ter cenários um pouco mais acertados em termos de coleta de impostos, em termos de arrecadação de receitas fiscais. Gostaríamos então de abrir a sessão de debate, de troca de informações e, naturalmente, questões que poderão ser oportunas nesta fase, e queria convidar os meus colegas para o devido efeito. Como eu disse, o que se julgar que deve ser detalhado, escondido no detalhe, poderá constar da matriz. E uma pequena, grande questão que eu gostaria de ter é em relação à exploração do gás e uma informação estatística, numérica, quantitativa sobre o volume de exportações até agora já efetuadas e como é que a AT tem estado a gerir esse processo. Nós estamos na fase de finalização da proposta de lei que cria o Fundo Soberano. Pensamos que através deste instrumento de política pública poderemos ter uma melhor capacidade de gestão dos recursos provenientes da indústria extrativa, que poderemos visualizar através dos pressupostos normativos previstos as receitas arrecadadas, o grau de utilização e todo um pressuposto que vem na proposta de lei. Nós queríamos saber, neste preciso momento, enquanto este processo não ocorre, como é que esta engenharia tem estado a ser efetuada. Obrigado e passo a palavra aos meus colegas. Sr. Presidente, bem, em primeiro lugar quero felicitar o Sr. Delegado junto à sua equipa por esse resultado. Um ambiente bastante hostil. É preciso reconhecer que não é fácil, num contexto em que cerca de 7 distritos não têm uma presença física da autoridade tributária, por conta da insegurança, tem estado a arrecadar ou cumprir com as metas predefinidas. E num contexto em que temos uma fronteira bastante porosa e a insegurança, imagino que
muita coisa deve estar a sair, portanto, fora de controle das autoridades. Portanto, um dos pontos que estava relacionado com essa última questão colocada pelo Presidente da Comissão, que tem que ver com a presença da autoridade tributária na plataforma, portanto, offshore, porque há uma sensação, há uma ideia da opinião pública de que é provável que o gás esteja a sair em grandes quantidades fora do controle das autoridades. Tal como acontece com o gás de pano e tamanho, há uma sensação de que estejam a ser roubados o nosso gás. Então, qual tem sido a presença da autoridade tributária para garantir a fiscalização ou que tipo de instrumentos existem na autoridade tributária em sede da plataforma para aferir efetivamente as quantidades de gás que saem portanto, na nossa bacia. E outro aspecto, eu penso que o gás, carvão, o rubi, outros produtos são esgotáveis, são recursos esgotáveis, mas nós temos um grande potencial turístico, portanto, em Cabo Delgado, e queria saber qual tem sido o peso, do ponto de vista de contribuição fiscal desta indústria do turismo. É verdade que no passeio que eu fiz aqui junto dos colegas, vimos que de facto é um turismo um pouco precário, que podíamos potenciar, digamos assim, o nosso turismo para arrecadar. Mas queria saber qual é o peso do nosso turismo relativamente à contribuição que faz. E também o Sr. Delegado fez referência de que a Petromoca não está a honrar com os compromissos. Qual tem sido a desculpa desta empresa? Sendo certo, ela continua a fazer negócio, não declarou falência, continua a operar, portanto deve honrar com os compromissos que tem, portanto, o fisco. Paralelamente à questão do controle offshore, também tenho uma grande preocupação, aliás, uma percepção também pública, de que a Montebello Group Mine deve estar a declarar aquilo que lhe convém. Não sei como é que tem sido a fiscalização para garantir que, de facto, aquilo que está a ser explorado em Monte Coês, aquilo que é vendido fora, sobretudo aquilo que é explorado, de facto representa aquelas informações oficiais que são trazidas para a nossa autoridade tributária. Porque, de outro modo, portanto, estaremos a ser também roubados na exploração dos nossos valiosos recursos. Aliás, temos a felicidade de estarmos na província mais rica do país e que não faz sentido que, portanto, haja grandes necessidades de vias de acesso, etc. Isto resulta, em parte, do facto de as empresas não estarem a declarar ou a pagar aquilo que deviam pagar. Agora, a dúvida é que se a Rubem, de facto, o grande desafio é garantir que aquilo que ela paga, apesar dela figurar no pilotão da frente, do ponto de vista dos grandes contribuintes, portanto, se ela está a pagar, portanto, aquilo que deve ser. Portanto, eu acho que eram estes os comentários que eu queria fazer nesta primeira leva, mas assinalando mais uma vez, com grande satisfação, o nível da arrecadação, 3,7 mil milhões, num contexto de hostilidade, de facto é uma obra. Muito obrigado. Obrigado. Nas províncias que têm empresas que mais contribuem, no caso, por exemplo, de TEP, é a HCB. A HCB ela tem sede fiscal em Maputo. E aquilo, para o registro na província, ela não nos mostra. Parece que a HCB está em Maputo. Não sei qual é a realidade, que acontece mesmo com a Sasol, que tem a sede fiscal em Maputo, a província não registra os impostos arrecadados da Sasol. E não sei se estas grandes empresas, como o Urbane ou outras grandes empresas, se têm sede fiscal ou pagam impostos a partir do Cabo de Cabo. Espero. Muito obrigado. Temos aqui cerca de 7 questões. Iria pedir ao meu diretor da UGC para
poder explicar, começar por esta questão do gás, da exploração do gás na província de Cabo Delgado. Como é que a AT está a gerir este processo? Grande Excelência. Primeiro agradecer as questões que foram levantadas, são muito pertinentes. Isso mostra que também a nossa Casa do Povo está de fato preocupada com a situação relacionada à exploração e à contribuição da administração tributária. Nós temos uma norma, temos um ordenamento jurídico, a Lei 2, que ela está em vigor. Na base desse instrumento legal, é isso que nos permite fazermos qualquer articulação fiscal. São as balizas que nós temos. Dentre essas situações, temos aqui a situação relacionada ao princípio de exploração de gás na bacia de na bacia do Lúrio. Temos ali as empresas como a Total, como a Eni e o Curaçao. Infelizmente, essas empresas, sobre aquilo que são as demandas da Associação Fiscal, elas encontram-se registradas na unidade de grandes contribuintes do Maputo, do ponto de vista da sua contribuição efetiva. Aquilo que é o seu fluxo, o seu desenvolvimento, do ponto de vista fiscal, contabilístico. Okay? Elas encontram-se lá. Nós não temos nenhum dado estatístico referente a esta situação, porque assim a lei manda. A Lei 2 manda esta situação. O sujeito passivo é livre de algum momento escolher a sua sede fiscal em função daquilo que a pertence. De facto, a leitura fiscal é essa situação que estamos aqui a discutir e está no nosso ponto de discussão e temos uma matriz a recomendar sobre esta situação, porque efetivamente a lei está assim. Não temos a prerrogativa de dizermos ao sujeito passivo, uma vez que o seu território fiscal da sua exploração ou da sua oficina localiza-se na bacia do Rovuma e a sua sede seja em Pena. Isto é de livre e espontânea vontade do contribuinte, porque a lei é ser humana. Ela vai decidir a sua sede, porque diz que a sua sede é estatuária, uma pessoa coletiva e repete no ponto de vista da situação estatuária. Agora, no ponto de vista da operacionalidade, se é um mecanismo de exploração, é um princípio de articulação, porque é uma área específica, é uma área que, em algum momento, nós entramos no ponto de vista de coleta, por um lado, e a parte aduaneira entra no ponto de vista de defender aquilo que é o princípio soberano, da sua territorialidade, mas há um fator fundamental de exploração, que é o recursos minerais. Então, há um princípio de articulação. Nós estamos em articulação, mas no ponto de vista de fazer a sequência da sua contribuição, isso é a nível da urgência do conflito. Talvez por causa da natureza do volume da própria empresa, que ela tem uma estrutura muito maior, em termos do ponto de vista do robustez, né? E as 100 maiores empresas que se encontram, das melhores empresas no território moçambicano, grosso modo, a sua sede fiscal encontra-se mesmo a nível da urgência do conflito. Sobre a situação relacionada ao assunto da Total aí na Curaçao. A nossa situação relacionada ao Bimine, sobre sucursais. Ter empresas que estão aqui, a trabalhar aqui, mas que contribuem no sítio. Até para efeitos de ganho, porque quando está inscrito na província, há um ganho para a província. Esta é a preocupação da Presidente. Sobre o último coletivo que a senhora Presidente esteve lá com os subdelegados, o subdelegado deu-nos também como uma recomendação, uma sinal de reflexão. Grosso modo, o grande problema que nós temos aqui é no ponto de vista de legislação. Né? A legislação fiscal ela tem que ser mais clara nesses aspectos. Né? Porque se nós vemos a legislação, diz que o sujeito passivo é livre de escolher a sua associação. E a sua contribuição, efetivamente, ela é feita a nível da sede. Então, se o meu estatuto lhe permite que as minhas oficinas estão em Pena, mas a associação estaduária me permite que, em algum momento, a sede efetiva é no Maputo, o que se obedece à lei e à norma. E a norma diz que tem que ser, a pessoa coletiva é constituída por seus estatutos estatuários.
o seu nascimento. Então significa que a sua sede fiscal torna-se uma referência onde fez menção. Agora, o que temos que discutir no ponto de vista legal é que se isso é efetivamente correto ou não. Mas estas situações concretas está mesmo, foi uma recomendação que a senhora Presidente deu no coletivo e está sob reflexão. Porque também nós que estamos a nível da base sentimos que também há esta situação desconfortável, porque nós que temos, é verdade que temos a prerrogativa no ponto de vista de fiscalização do seu acompanhamento, mas não é efetivo. Porque nós temos que saber efetivamente o que isso significa, as atividades acontecendo aqui, ou qual é a sua contribuição. É uma questão de coerência. Então, é um assunto que mesmo está essa discussão. Acreditamos que depois da elaboração do relatório que a apresentação da Presidente disse, vamos ter uma melhor situação de clareamento dessa. É a preocupação também da autoridade tributária sobre esta situação. Só para acrescentar que realmente há essa situação também na nossa província. Recentemente sentimos muito, temos debatido sobre este assunto, eu e o diretor. Tivemos que passar o nosso terceiro maior contribuinte para Maputo, que no momento pode nos deixar um pouco militares no cumprimento da receita. Portanto, temos também algumas empresas que estão na área de mineração, que estão registradas e pagam em Maputo. Mas pronto, como disse o nosso diretor, é algo que preocupa a nossa liderança máxima e recentemente foi em agosto que a nossa Presidente reuniu-se na reunião de planificação com os delegados e os diretores gerais da nossa instituição, onde orientou para que se fizesse um trabalho para que se pudesse ver os prós e contras desta forma de estar, e sendo que há uma comissão que terá que apresentar toda a informação, mas é algo que preocupa sim, a nossa instituição, principalmente as delegações, porque temos as empresas aqui e depois temos alguém com uma mala em Maputo. Preocupa principalmente as delegações, porque no momento sentimos que acaba criando algum vácuo fiscal, algum vazio fiscal. Bom, iria voltar a pedir ao diretor para explicar a questão da depois do VIMAI, como tem sido garantida a fiscalização desta empresa, se ela paga realmente aquilo que deve pagar. Felizmente, no processo da venda de bens, há um procedimento que ela é acompanhada, desde a sua extração, dos seus relatórios e até o seu leilão, a sua venda que é pública. Isso é acompanhado com uma sequência de procedimento de processo que orienta a situação, a legislação referente aos benefícios fiscais do ramo petróleo mineiro, como também a situação dos nossos colegas aduaneiros que se encontram naquela área do ponto de vista da sua supervisão, inclusive a situação relacionada aos recursos minerais, que é o órgão fiscalizador daquela atividade de exploração. Enquanto nós fizemos a coordenação de tributação, o órgão fiscalizador está lá. A Rubim, ela efetivamente sai da produção, entra num processo de exportação temporária, que é registrado através do Banco de Administração dos Colegas Aduaneiros, faz o pagamento antecipado da receita, que é o imposto de produção, e ela é exportada. No processo de exportação, ela é uma exportação temporária ainda, porque só na concretização efetiva do pagamento do leilão, e daí que se faz a correção no ponto de vista material daquilo que foi arrecadado. Porque nós não temos uma previsão efetivamente no leilão, aquilo que resolve que vai ser efetiva a venda. A venda só é efetiva, efetivamente, depois dele emitir a fatura final e a transferência dos valores fornecidos. E é isso que acontece. Agora, se prevê-se que há uma subfaturação, eu não acredito, porque o leilão é público e nós estamos lá representados. Por exemplo, há um leilão que vai acontecer já da Rubim, e um colega que estará lá, que sai de cabo da UGC, que vai representar no ato de venda do leilão,
e ele é comunicado oficialmente ao governo. A ideia era, na exploração, algum rubi está no bolso, o outro dizer que é esse, não que só encontramos. É possível acontecer isso. Uma parte escondida, outra aquela caçada. Pela intensidade da empresa. Temos a autoridade tributária lá no trabalho. Sim, temos os relatórios. Temos os relatórios do imposto de produção. Eles, em cada dia 10, eles mandam os relatórios do comprovante da produção. Agora, o sistema de segurança é uma questão de algum momento o papel do Estado de lá fiscalizar. Se em algum momento o sistema de controle interno não é eficiente, o setor de recursos minerais tem que suspender a licença, porque esse é o papel exclusivamente do Estado. Mas no ponto de vista daquilo que é sequência, da sua contribuição, da sua exportação, do seu leilão e o pagamento dos seus impostos, a Rubim contribui efetivamente daquilo que é o direito de plata. Aliás, é uma das melhores empresas, provavelmente, da Zona Norte, do ponto de vista da contribuição, sobre os dados certos que nós temos e o devido acompanhamento. Se calhar, em linhas gerais, o que o diretor dizia que nós sentimos que a Rubi está muito próximo daquilo que é aquilo que nós queríamos que fossem as outras empresas também neste ramo. Como já dissemos, é uma empresa que apresenta prontamente os relatórios. Nós, como instituição, temos participado nos seus leilões, temos feito reuniões de balanço conjuntas. Sai sempre que há um leilão, sai um técnico de Cabo Delgado e um técnico de Maputo e de outras instituições também para acompanhar os leilões. Portanto, a nossa preocupação não é necessariamente a Rubi, são as outras empresas que sentimos que ainda não estão a contribuir a este nível, que estão a fazer o mesmo trabalho, mas ainda não estão a fazer o mesmo tipo de contribuição que a Rubi está a fazer. Portanto, é com estas que nós estamos preocupados e estamos a trabalhar no terreno para perceber, com estas empresas, e também para perceber o fenómeno do contrabando. Portanto, estamos a montar as nossas equipes de fiscalização na estrada, bem como em Montepuez, que é a região onde saem estes minérios. Portanto, estamos a intensificar a nossa ação de fiscalização. Penso que ficou só uma questão do excelentíssimo deputado em relação ao peso do turismo a nível da nossa província, que é de cerca de 1,9%, isto é, cerca de 2%. Com os ataques que houve, muitas empresas hoteleiras que estavam nas ilhas tiveram que fechar, porque grande parte dos insurgentes eles tinham tecnologia aquática, tinham barcos e investigavam aquelas ilhas todas. Portanto, não temos aquelas empresas todas que operavam aquelas ilhas exuberantes que nós tínhamos, que tinham lá hotéis, já não, neste momento não temos. Portanto, é este cenário, e só temos neste ramo cerca de 2% este ramo acontecido. Em segundo lugar, hoje o mundo, muitos hotéis não são pagos a nível local. Os pagamentos são feitos lá fora. Como é que faz esse controle? Eu posso vir dormir aqui, mas paguei em Portugal. Sandra, como é que é feita essa fiscalização? Não sei se calhar esse cenário seria antes, quando tínhamos estes hotéis nas ilhas. Mas neste momento, os hotéis que temos estão aqui ao longo do Rio. E os pagamentos, as reservas, têm sido feitos localmente. Não está a haver este efeito, por exemplo, que acontece em Blancos, que as reservas são feitas na África do Sul e as pessoas passam direto para Blancos. Não temos tido muito esse cenário aqui na nossa província. Da Petromoc, em que fazia a questão sobre o
o não pagamento e qual é a desculpa. Desculpa, eu ia pedir o nosso diretor de sábado para poder ajudar-nos com essa questão. Obrigado, Excelências. Quanto à questão das dívidas da Petromoc, portanto, nós emitimos a declaração de bienais para podermos cobrar. Estamos chegando ao curso do processo de cobrança. Vamos meter os documentos legais e vamos entregar o contencioso para obrigar a empresa a pagar. Sim, tem que pagar. Se as empresas estão paradas, devem pagar. O que acontece com a eletricidade, vai cortar a energia no hospital, é para forçar, de facto, não pagamento. Isso não tem dinheiro. Obrigado, Excelência. E poder reforçar quanto à questão da nossa presença na plataforma? Sim, muito obrigado, Sr. Delegado. Quanto à nossa presença na plataforma, portanto, nós enviamos de 15 em 15 dias um agente da FAD para poder controlar o carregamento. Fica lá 15 dias ou vai 15 dias? Vai lá, fica 15 dias, depois volta. Sim, fica lá 15 dias mesmo. Então, este oficial, por exemplo, ele é responsável para efetuar as entradas fiscais dos navios, assim como também as saídas. E ele também é responsável para controlar os carregamentos de gás. Tem acesso àquela maquinaria, àquela montagem toda? Sim, aquele equipamento para... É porque temos a sensação de que mesmo o gás dessa pano de tamanho, dessas obras, até o Tribunal Administrativo disse à Comissão de que o gás estava a ser roubado. Acredito que isso não esteja a acontecer, porque estamos presentes lá. Pois não entendeu? Assim que estou a falar, temos um homem lá, na plataforma. É um homem, né? Pode levar uma mala, voltar de lá com uma mala. Mesmo dois fariam isso. Mesmo dois fariam. Obrigado, a fiscalização do próprio equipamento para ver a quantidade. O homem é para ver, verificar, mas depois vai lá para a auditoria para auditar as quantidades ali naquela eu acho. Se calhar a nível central. Sim, nós estamos a aprender muito com o gás do temático. Os erros cometidos no gás temático, elas tornam-se uma lição de aprendizado para a sua implementação a nível dos projetos. Não é? Os erros cometidos lá, ou são esses erros, nós vamos corrigir em função das evidências concretas no terreno. O dia que a autoridade tributária quiser, de repente, fazer uma visita, ela é livre de fazer, ou tem que esperar uma autorização do agente lá para aterrar o helicóptero. Qual é o meio que usa para chegar? É o meio da empresa? Sim, muito obrigado. Eles têm helicópteros. Portanto, é preciso passar por uma indução para poder ter acesso à plataforma, por questões de segurança. Então, as pessoas que sempre estão lá, os nossos colegas, passaram por um processo de indução, foram treinados, até a própria empresa se responsabilizou em levá-los para uma pequena indução na África do Sul, depois voltar. Portanto, é o único grupo que é indicado para ir para lá, não é qualquer pessoa que tem de ir lá. Por causa do próprio trabalho da plataforma, questões de segurança. Sim. Excelência.